Meus irmãos, enquanto as crianças saem, eu queria compartilhar com os irmãos que já fazia umas 2 semanas que eu estava pensando um pouco a respeito desse tema que nós vamos abordar hoje. E nas minhas devocionais, nos estudos que a gente tem ouvido de Gênesis, né, que o pastor tem compartilhado com a gente, e também os estudos que temos ouvido nas quartas-feiras aqui, eu tenho saído desse tempo pedindo a Deus que de fato Deus mantenha no meu coração esse desejo de estar em comunhão plena com Ele. Porque estando em comunhão plena com o Senhor, os meus pés não vão vacilar com tanta facilidade. O meu coração não vai buscar as mentiras que Ele próprio às vezes produz. E eu vou estar mais seguro. E pensando em comunhão, meus irmãos, eu pensava que a comunhão com Deus é algo fantástico, irmãos. Porque estar em comunhão com Deus, ou a comunhão com Deus, não apenas transforma a mente, transforma o coração do homem, mas estar em comunhão com Deus significa estar sendo alimentada a nossa alma. Estar em comunhão com Deus significa estar sendo revigorado todos os dias pela palavra de Deus. Estar em comunhão com Deus é por meio da palavra dEle. Ela nos mantém em pé diante das aflições, das situações naturais que aparecem no nosso cotidiano. E principalmente estar em comunhão com Deus me mantém em vitórias contra o meu pecado, o meu próprio coração. Mas uma verdade precisa ser dita, meus irmãos. Às vezes, nós acreditamos que dá para manter essa comunhão com Deus, que dá para ir levando essa comunhão com Deus, porque acreditamos que ela se mantém e se fortalece sem trabalho da nossa parte. Talvez porque nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo morreu em nosso favor, nós cremos de fato naquilo que a própria palavra nos apresenta sobre salvação. A gente, com o passar do tempo, a gente acredita que dá para manter esse vínculo com Deus sem que a gente zele por Ele, sem que a gente se esforce num processo chamado santificação, de busca da presença do Senhor, por meio das orações, por meio da nossa vida devocional. Nos esquecemos de cuidar, nos esquecemos de proteger o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nos enfraquece. Enfraquece o nosso relacionamento com Deus e nos torna novamente vulneráveis àqueles pecados que até então estávamos vencendo em Cristo Jesus. Isso acontece com você? Essa luta em manter esse relacionamento íntimo com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, em zelar diariamente, constantemente, para que o seu vínculo com Deus permaneça inabalável. Isso acontece com você? Meus irmãos, temos vivido dias onde a comunhão com Deus, ela tem sido trocada por qualquer coisa. Temos visto agora mais, ultimamente, crentes trocando o seu tempo com Deus para ficar em WhatsApp, em redes sociais, em jogos de internet. Mas é interessante, irmãos, que quando afligidos, quando os problemas naturais da vida surgem, quando passamos por diversas provações, é então aí que percebemos a fragilidade das nossas convicções, por falta de comunhão pessoal e íntima com Deus. Quando olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós encontramos alguns homens, algumas mulheres que zelavam por isso. Mas hoje, especificamente, eu quero falar com os irmãos a respeito de um personagem do livro de Atos, que é Estevão. Não está aqui no nosso slide, não. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Atos, capítulo 6,
dos versos de 1 a 7. Esse texto de Atos, capítulo 6 aqui, meus irmãos, ele vai nos mostrar o surgimento de Estevão, onde Estevão aparece pela primeira vez, onde ele é citado a primeira vez. Vamos ler, depois nós vamos comentar um pouquinho a respeito dele. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos discípulos, na diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Mesmo assentados, irmãos, vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Santo e amado Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito agora, Senhor Deus, clareie a nossa mente, ilumine a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa compreender a Tua vontade, Deus, e de fato conhecer um pouco mais a respeito desse assunto tão importante que é a nossa vida contigo, é a nossa comunhão com o Senhor. Eu clamo a Ti, fala ao nosso coração, Deus, perdoa-os nos pecados, Deus, porque sabemos que eles nos impedem, Deus, de estarmos em comunhão contigo. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, rapidamente aqui nós temos um cenário muito interessante, uma igreja recém-formada. Muitas vidas aqui sendo alcançadas, como bem mesmo o Weber veio aqui à frente, um pouco mais à frente, nós temos informações de que as pessoas estavam ali vendendo suas propriedades, distribuindo aqueles que estavam passando dificuldades pelas perseguições que haviam sido instaladas sobre a igreja ali na cidade de Jerusalém. Mas com o crescimento da igreja, é interessante que o livro de Atos também nos dá informações que alguns conflitos entre esses convertidos começam a surgir. E como bem o texto nos diz, um grupo começou a olhar para o outro grupo que estava ali aos pés dos apóstolos, ouvindo diariamente a palavra de Deus, e eles começam então a dizer: olha, as nossas viúvas não têm recebido a mesma assistência que as viúvas desses demais crentes, né, desses demais homens da igreja. Então os apóstolos se reúnem e decidem: olha, vamos passar a responsabilidade para a igreja, para que a igreja então nos indique 7 homens. 7 homens que são para eles referência. Homens maduros na fé. E o texto nos diz que quando é citado o nome de Estevão, o texto diz que ele tinha um bom testemunho, era um homem cheio do Espírito Santo e um homem sábio. Sábio no falar, sábio em suas atitudes. Você encontra a base disso no versículo 5. É interessante que é nesse cenário que surge um homem que não apenas se torna referência ou era referência para a igreja recém-formada nos tempos dos apóstolos, mas que se tornaria referência para nós como salvos em Cristo Jesus até hoje. Pela sua fé, meus irmãos, pela comunhão com Deus, as suas qualidades espirituais se tornavam ao longo dos dias no meio da igreja cada vez mais evidentes. E como fruto do trabalho do Estevão, fruto do trabalho desses outros 6 homens, o versículo 7 nos apresenta uma realidade maravilhosa que a igreja começou a experimentar. O texto diz que a palavra se espalhava.
crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, estar em comunhão com Deus e servindo com seriedade a causa de Cristo, promove a nossa volta, impacta a nossa volta, pessoas para que elas então entrem nesse processo de santificação e crescimento também no seu vínculo pessoal com Deus. Coisa interessante que nós já encontramos aqui, que a nossa comunhão com Deus, ela serve de referência para que outros também busquem comunhão com o Senhor. A obra feita de forma correta e as vidas são ganhas pela mensagem simples do Evangelho, conforme nós encontramos aqui, por meio da ação dos apóstolos, por meio do serviço desses outros 7 homens. Esse é o contexto que surge Estevão. Agora eu peço aos irmãos que os irmãos leiam comigo agora os versículos 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É muito interessante, meus irmãos, que quanto mais a gente vai lendo a respeito da vida, da história de Estevão, fica mais claro para a gente o tamanho da comunhão que esse homem desfrutava com Deus. O versículo 8, ele autentica para a gente aqui, por favor, Laís. Ele autentica as qualidades espirituais que já haviam sido apresentadas inicialmente aqui no capítulo 6, mas agora, citando especificamente Estevão, o texto diz que ele era um homem cheio de graça. Um homem cheio de graça porque o próprio Deus havia alcançado ele por meio da salvação mediante Jesus Cristo. Um homem também cheio do poder de Deus. Um homem que pregava com autoridade, um homem que servia com alegria, um homem que praticava aquilo que aprendia, aquilo que recebia dos apóstolos e realizava maravilhas e sinais entre o povo. Estevão era um homem usado nas mãos de Deus, porque tinha comunhão com Deus. Meus irmãos, Estevão e a sua comunhão com Deus, elas vão se tornando cada vez mais evidentes. E o texto nos diz aqui que a comunhão de Estevão com Deus não apenas chama a atenção da igreja de Cristo. Não era apenas os que estavam dentro da igreja que olhavam para Estevão, viam essa intimidade que ele tinha com Deus e com a palavra, viam nele essa referência de um homem que tinha comunhão com Deus. Mas o texto nos diz no versículo 9, que a sua popularidade aumentava na igreja, mas que também se levantava oposição constante contra Estevão entre os judeus. O texto diz para a gente que os membros da chamada Sinagoga dos Libertos juntavam outros gregos de Alexandria e de outras províncias em volta e ficavam tentando questionar, colocar à prova a autoridade de Estevão, o seu relacionamento com Deus. Esses membros da chamada Sinagoga dos Libertos,
Lembrei do pai do Gui agora. Eram descendentes de judeus que haviam sido levados cativos de Roma. Na realidade, eles eram cativos da Grécia. Roma domina a Grécia e leva esses homens cativos para junto deles, e com o passar do tempo, o próprio Império Romano liberta esses homens, e esses judeus passam a conviver livremente entre os romanos. Começam a adquirir cargos importantes ali nas províncias romanas, começam a participar, né, das decisões políticas, e uma boa parte desses homens, então, saem os saduceus, os mestres da lei. E no versículo 9, o texto diz que, como eu falei, que esses homens insistiam em tentar discutir com Estevão. Provavelmente, irmãos, invejavam a eloquência de Estevão, provavelmente se incomodavam com a ação tão eficaz daquele homem, uma ação produzida pela sua comunhão com Deus, mas principalmente pelo seu bom testemunho. Repudiavam a mensagem que Estevão propagava. Mas é interessante, meus irmãos, que esse tipo de reação do mundo não é alguma coisa assim surpreendente para nós, porque nós estamos lendo Atos capítulo 6. Jesus Cristo, por favor, em Mateus capítulo 24, versículo 9, já tinha predito que isso aconteceria aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Veja bem, meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito confusos. Na atualidade, nós não encontramos pessoas, ou todas as nações odeiam aqueles que pregam o evangelho da salvação. Pelo contrário, acho que nunca houve em toda a história cristã momentos onde as pessoas estão vindo para dentro das igrejas, lotando templos, realizando cultos. Mas uma verdade precisa ser dita. Nem todas essas pessoas vêm porque se convertem a Cristo Jesus. De fato, essas pessoas, uma boa parte delas, não mais se opõem a gente, não zombam talvez de forma tão assim escancarada da nossa fé, não nos perseguem no nosso trabalho, não entram nas nossas casas, matam os nossos filhos, roubam os nossos bens. Mas ainda em seus corações continuam rejeitando a mensagem do Evangelho que propagamos. Querem o Deus da salvação. Querem até o Deus da salvação. Mas rejeitam Jesus Senhor. Mas observem que Jesus ainda no livro de Mateus, ele nos diz no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim aos seus discípulos: mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, é interessante que, embora não soframos essa perseguição como nos dias dos apóstolos, nos dias aqui do Estevão, sem dúvida nenhuma para a gente é uma luta estarmos ali em algum momento da empresa e há uma brincadeira e de repente zomba-se da nossa fé. Ou de repente a gente se encontra com pessoas ali que dizem que são crentes no Evangelho e pregando um outro Evangelho que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras, e então a nossa fé é colocada em xeque. As pessoas começam a questionar o Cristo que amamos, que servimos, que pregamos. Mas Jesus diz que bem-aventurados seríamos nós se sofrêssemos perseguições por causa do reino, por causa do Evangelho, por causa do Cristo que amamos e servimos. Meus irmãos, há promessa, há segurança para aquele que, mesmo diante de pressões desse mundo, se mantém em comunhão com Deus. Estevão cria nisso. E por mais que as oposições se levantassem, o texto nos diz no versículo 10, que as oposições não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão lhes falava.
Então, meus irmãos, como não silenciaram a mensagem com que Estevão pregava, que Estevão divulgava, começaram então, o texto nos diz que criaram ali um plano maléfico contra a pessoa de Estevão. Observa comigo a sequência. Versículo 11, diz que esses homens começam a subornar pessoas entre o povo, para que essas pessoas então testemunhem contra Estevão. O versículo 12, a parte A dele, diz que eles começam a agitar pecaminosamente, começam a criar conflitos, colocam em xeque a pessoa de Estevão, aquilo que ele pregava, o seu testemunho, começam a agitar o povo, os demais líderes religiosos e os estudiosos ali, né, os que se intitulavam estudiosos, os mestres da lei. Versículo 12 ainda, a parte B, dizem que eles não se contentando, eles prendem Estevão e levam Estevão para ser julgado na sinagoga. Sem ter absolutamente nada do que acusar Estevão, eles o prendem e o levam a julgamento. E o versículo 13 ainda diz que começam a apresentar mentiras na tentativa de contradizer a sua mensagem. Mas eu queria que você observasse o versículo 13, que é exatamente a mesma mentira que os fariseus tentaram acusar Jesus. E o que mais deve chamar a nossa atenção aqui, meus irmãos, não é a ação desses homens, que na realidade representa o mundo sem Deus. O que deve chamar a nossa atenção aqui é que, ao invés de reagir, Estevão se silencia e, na oportunidade que lhe é dada, ele prega a palavra àqueles homens. Acompanha comigo o capítulo 7, o versículo 1. O texto diz o seguinte: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? E depois os irmãos podem ler do versículo 2 em diante aqui, todo o discurso que Estevão faz aqui, e ele faz uma abordagem desde Abraão, ele vem, nós temos aprendido, né, a respeito disso, ele vem falando sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, até chegar aos profetas. E então começa a confrontar aqueles ouvintes, aqueles judeus, aqueles homens que estavam tentando, através das suas mentiras, silenciar Estevão. Mas o que deve chamar a sua atenção é que o homem que está em comunhão com Deus, ele aproveita cada oportunidade para pregar o Evangelho. No tempo tranquilo, nos tempos de aflições, de grande tribulação, cada oportunidade é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Para mostrar a salvação àquele que não conhece. Para confrontar o homem por meio da palavra em relação aos seus pecados. E agora eu queria que os irmãos, no capítulo 7 ainda, dos versículos 51 ao 53, nós vamos ler e os irmãos vão ver como ele deixa claro o motivo do seu discurso. E biblicamente, sabiamente, ele responde às acusações feitas por esses judeus, por essas falsas testemunhas. Então nós vamos ler os versículos 51 a 53 do capítulo 7, diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Eu queria que os irmãos percebessem, meus irmãos, em todo esse discurso, e agora com a conclusão dele, nos versículos 51 a 53, que Estevão está aqui fazendo esse contraste, mostrando a misericórdia de Deus ao longo da história para com o povo, dando ao povo a oportunidade de recomeço, de se arrependerem dos seus pecados. Mas os versículos 51 a 53 mostram o estado do coração desses homens.
O texto diz que eles eram rebeldes, obstinados, que resistiram em todo o tempo ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo de convencê-los dos seus pecados. Não apenas isso, mas Estevão diz: vocês perseguiram, mataram os servos, enviados para ajudá-los a contemplar Deus e a desfrutarem da comunhão que Deus oferece ao homem. E por fim ele diz: vocês não obedeceram, não se sujeitaram à palavra. Mais uma vez, meus irmãos, a sabedoria e seriedade de Estevão em anunciar o Evangelho de forma clara, de forma simples, se faz presente no texto. Percebem o grau de comunhão e de intimidade que esse homem possuía com Deus? Meus irmãos, pelas coisas mais banais, talvez por algumas situações lá no trabalho, na nossa vida familiar, às vezes até mesmo no nosso convívio como igreja, pelas coisas mais banais decidimos nos silenciar vergonhosamente. E permitimos que o Evangelho de Cristo se cale, por meio não apenas do nosso testemunho verbal, mas pelo nosso viver, pelas nossas ações. Eu queria que os irmãos percebessem que toda aquela serenidade, quando o povo olhando Estevão sendo preso e viam nele ali um rosto como de um anjo, o tom de Estevão agora muda. Não se torna um tom agressivo, mas um tom sério, um tom repreensivo, um tom confrontador, e talvez ao que alcançasse o coração desses homens. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos ler mais um bloco da história de Estevão. Capítulo 7, dos versículos 54 em diante, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tapavam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este homem orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Até então, quando a gente percebe a mudança de tom aqui de Estevão, numa leitura sequenciada a gente pensa: esses homens então agora vão ouvir a mensagem que Estevão está pregando do Evangelho, vão ver em Estevão a comunhão que ele tinha com Deus, vão desejar essa mesma comunhão para si. Mas o versículo 54 diz que esses homens, ouvindo a pregação de Estevão, ficaram furiosos, rangeram dentes contra ele. O versículo 57 diz que eles tapavam os ouvidos e, dando fortes gritos, se lançavam contra Estevão, arrastando Estevão para fora da cidade e o apedrejando. Irmãos, é interessante essa ideia do apedrejamento. Estava compartilhando com um pastor, eu fui estudar um pouco a respeito do apedrejamento no Antigo Testamento. Nós encontramos a lei do apedrejamento nos livros de Levítico e Deuteronômio. E nós encontramos exatamente 18 situações específicas para apedrejamento. Se eu pudesse resumir aos irmãos em 3 grupos específicos de todas essas leis, a primeira delas seria em questão de idolatria. Ordens dadas por Deus àqueles que deixam o relacionamento com o Senhor e passam a adorar outros deuses. Dentro disso tem consulta a mortos, bruxaria, enfim. Todas essas leis se relacionavam à idolatria. Os idólatras deveriam ser apedrejados.
Um outro grupo de leis se relacionava às questões morais. Aquele que dormir com a esposa do seu pai, aquele que dormir com a sua enteada, aquele que tiver relações com uma mulher que havia sido prometida em casamento, enfim, a homossexualidade, todas essas questões, nas leis mosaicas, nas leis dadas lá em Levíticos e em Deuteronômio, tinham como consequência o apedrejamento. E uma outra lei específica, entre as 18, que era a questão da blasfêmia contra Deus, era uma ordem também para apedrejamento. Esses homens, conhecendo as leis do Senhor, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali de cor, esses homens sabiam que não tinham condições, pelo bom testemunho de Estevão, dentro e fora da igreja, não tinham como acusá-lo de idolatria, de bruxaria. Não tinham como acusar Estevão de imoralidade, de homossexualidade. Então o acusaram de blasfêmia. Esses homens decidem se tornar assassinos do que ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, Estevão não havia afligido nenhuma lei do Senhor. Estevão, ele não deveria passar por tudo isso que nós estamos lendo aqui, mas mantinha-se contemplando a Deus e a sua bondade. E essa é uma das características daquele que tem real comunhão com Deus. Observa de novo comigo, tá aqui vai aparecer aqui para os irmãos na tela, o versículo 56, Estevão diz ali, sendo acusado, arrastado, apedrejado, ele diz, olha, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, qual a nossa facilidade no meio das tribulações em enxergar Deus? Os irmãos imaginem agora uma multidão me arrastando para fora da cidade, pedras vindo sobre mim, e eu digo, olha, estou vendo a Deus, glória a Deus. Versículo 59, ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quantas tribulações, quantas dores, quantos problemas nos tiram desse relacionamento íntimo com Deus. Estevão sendo apedrejado, ele disse, Senhor, eu só quero estar na tua presença. Versículo 60, ele diz, Senhor, não considere esses homens culpados. Perdoa eles. Ao invés da nossa reação, que é tentar achar o culpado para os nossos desmoronamentos na vida cristã, esse homem, ele clama a Deus perdão para aqueles que estavam acusando, que estavam matando, que o estavam perseguindo. Isso é comunhão com Deus, meus irmãos. Estevão era diferente. Sua vida era diferente. Porque o seu relacionamento de comunhão com Deus era real e vivo. Então o texto diz para a gente que Estevão adormece, morre apedrejado. Difícil, irmãos, pensar que um homem possua comunhão tão íntima com Deus e mesmo assim passe por situações como essas. Mas temos coisas importantes a aprender com essa passagem que cita a respeito da ação de Estevão e da sua comunhão com Deus. E eu queria fazer 3 aplicações para os irmãos desse texto assim, que devem nos fazer refletir quanto à nossa comunhão com o Senhor. E devem fazer a gente buscar esse íntimo relacionamento e profundo com Deus por meio da palavra e de uma vida de oração. A primeira aplicação prática desse texto é que a comunhão com Deus não produz paz com o mundo. Não adianta, irmãos. Eu sei que os irmãos já ouviram várias vezes o pastor Elcio pregar a respeito disso. Os irmãos já ouviram várias vezes eu falando sobre isso nas mensagens, nas nossas aulas de escola bíblica dominical. Desde pequenininho nós estamos ouvindo que comunhão que há entre luz e trevas.
O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, olha, não tomem a forma do mundo. Mas, meus irmãos, não adianta, porque é uma luta no coração do homem de tentar achar, de tentar encontrar, de tentar manter algum tipo de vínculo, de comunhão entre o santo e o profano. E se nós formos de fato realistas, irmãos, pelo fato da igreja deixar de dar ouvidos para essa realidade clara nas Escrituras, e tentar manter vínculos desnecessários, além daquilo que são necessários, daquilo que precisamos, com o mundo de comunhão, ela se corrompeu de tal maneira, meus irmãos, que de fato hoje o mundo tem evangelizado mais a igreja do que a igreja tem evangelizado o mundo. E eu ouvi isso de um sábio teólogo por aí, pastor Elcio. Pelo fato da gente descrer dessa verdade bíblica, é que hoje a gente tem desfrutado, nem sei se a palavra é desfrutado, mas contemplado essa associação mundo e igreja com tanta facilidade. E quando eu falo de o mundo evangelizando a igreja, é óbvio que eu não estou falando que o mundo reflete a igreja, a Cristo Jesus, apresenta a salvação, mas o mundo, temos permitido que o mundo insira no meio do povo de Deus padrões que aparentemente são de Deus. O mundo tem nos doutrinado. O mundo tem investido com padrões que vêm disfarçados de gospel, para nos seduzir e nos arrastar para longe de Cristo. Uma dura realidade, irmãos. Ao contrário do que a gente pensa, por estar em comunhão e a serviço de Deus, Estevão não foi pelo mundo respeitado, ele não foi pelas pessoas aqui ouvido. Mas o texto nos diz que, por estar em comunhão com Deus, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi acusado, ele foi julgado. Podemos viver o correto, meus irmãos, podemos sair falando a verdade, mas não devemos esperar que as pessoas nos deem ouvidos, e que sejamos aceitos, sejamos respeitados nas nossas crenças, que venhamos então a desfrutar de um relacionamento de paz, de comunhão. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Pelo menos, não para aqueles que estiverem em comunhão com Deus. Quer ver? 2 Coríntios, por favor, Laís. Capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo, trabalhando a ideia do jugo desigual, ele diz assim: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz e trevas? Aí no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 51, nós encontramos Lucas abordando o mesmo tema com as palavras do próprio Jesus ali. Jesus diz aos seus discípulos e aos seus ouvintes: vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Não. Eu lhes digo, eu vim trazer divisão. Não há nenhum tipo de comunhão do mundo com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago vai, um pouco mais incisivo. Tiago diz assim: adúlteros, se relacionando à igreja, aqueles que mesmo ouvindo palavras como essa, decidem buscar essa comunhão com o mundo. Ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu pergunto aos irmãos, que negócios podemos colocar em primeiro lugar no nosso vínculo com o mundo, que antes não seja de evangelizá-los?
de levá-los para mais perto de Deus? Por meio do nosso testemunho, do nosso viver em comunhão íntima e real com o Senhor. A nossa comunhão com Deus, meus irmãos, nos autoriza a transmitirmos o amor que um dia nos alcançou. E é esse o nosso vínculo com o mundo. Segunda aplicação muito clara, meus irmãos, desse texto, por favor, Laís, é que a comunhão com Deus, ela não produz servos que apenas reagem. Porque então nós conhecemos a verdade, a gente reage. Não, a comunhão com Deus, ela produz servos que agem com sabedoria, paciência. Diante de tudo, da comunhão de Estevão com Deus, a serenidade que nós vimos aqui, inigualável diante das pressões, a prontidão para anunciar o Evangelho, para perdoar, isso deve chamar a nossa atenção, meus irmãos. Quer ver o versículo 6? Perdão, capítulo 6, versículo 15. Os irmãos não precisam abrir não, só vou reler aqui. Diz assim que olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estevão mostra para a gente que não devemos ser crentes que apenas reagem. E meus irmãos, se de fato fomos verdadeiros, diante dessa aplicação clara do texto aqui, nós somos crentes que reagem mais do que agem. Somos crentes que reagem positivamente quando confrontados. Uma mensagem como essa, como nós temos ouvido tantas mensagens, né, sobre Gênesis, a gente é confrontado pela palavra e positivamente a gente reage. A gente confessa os nossos pecados a Deus e a gente sai daqui com alvos estabelecidos. Mas também reagimos negativamente quando somos pressionados, perseguidos ou não atendidos às nossas súplicas diante de Deus. Queremos justiças, queremos resoluções imediatas para as nossas vontades, para os nossos projetos, para os nossos sofrimentos, as nossas angústias. A gente quer que Deus venha logo e resolva aquilo que normalmente eu só estou por escolhas erradas minhas. E Deus espera que sejamos servos que produzem obedientemente atitudes transformadas, que revelam comunhão com Deus. Atitudes de um coração transformado, ações como paz, serenidade, domínio próprio, sabedoria, mansidão. Porque o servo que tem real comunhão com Deus, crê e descansa em sua sabedoria. Por que ele vai viver ansioso? Por que ele vai tomar a forma do mundo e reagir como o mundo? Meus irmãos, a nossa comunhão com Deus nos beneficia com a bênção do cuidado dele. A nossa comunhão com Deus nos beneficia com a bênção do seu cuidado. Não precisamos reagir. Precisamos agir biblicamente. E a terceira e última aplicação impressionante desse texto, claro, do que o texto nos traz, é que o servo bom de Deus também morre. Os irmãos se lembram na reunião dos homens? O pastor comentou, eu fiz, opa, uma frase aí. O servo bom de Deus também morre.
É interessante, irmãos, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente pensa, não é possível. Eu tenho uma vida séria com Deus, eu busco íntimo relacionamento com a palavra, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Será que esse turbilhão não vai passar? Senhor, eu não mereço isso. O que está acontecendo? E como nós vimos sobre o rei Ezequias na reunião dos homens, e hoje nós estamos vendo a respeito de Estevão, o servo bom de Deus também morre, irmãos. Como pode um justo morrer? Dessa forma é a questão. Como pode alguém que andava com Deus e era um grande instrumento entre os homens passar por isso? A morte nós já sabemos, Gênesis capítulo 3, versículo 19, nos apresenta que por causa do pecado a morte se torna algo comum a todos os homens. Deus diz a Adão, olha, do pó você veio, do pó agora você retornará. Nós já sabemos que todos nós passaremos por ela, a não ser que Cristo volte a nos buscar antes. Mas a morte é uma realidade para o homem. E embora para nós alguns servos do Senhor morrem muito cedo, é da vontade de Deus que isso aconteça, porque Deus tem um propósito para cada coisa, e nós cremos nisso. Amém, irmãos? Estevão morre apedrejado. Como eu disse aos irmãos, o destino dos grandes transgressores da lei. Mas qual a comparação da morte de Estevão com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Irmãos, Estevão aqui morre para que a mensagem que ele anunciasse se tornasse ainda mais viva. Cristo brilharia tanto na sua morte quanto na sua vida. A mensagem da morte de Estevão, a mensagem que Estevão propagava, agora então ela vai se espalhar. Ele morre e se torna referência de um homem que, ainda morrendo, mantinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E se você, como Estevão, tem um relacionamento de comunhão e intimidade com Deus, esse também deve ser o desejo do seu coração. Assim como Paulo disse numa das suas cartas, para mim o viver, Cristo, e o morrer, lucro. Lucro porque estarei na presença do Senhor. Lucro porque terei completado os propósitos de Deus aqui. E lucro porque a minha morte se tornará mais uma oportunidade de propagação do Evangelho do Cristo que eu amo e que sirvo. Maior do que Estevão é Jesus Cristo. Que sendo Deus, meus irmãos, a Bíblia nos diz que abriu mão de parte dos seus atributos e se tornou como um de nós. Que sendo sendo Deus, Ele veio, escolheu 12, por esses 12 alcançou tantos outros, anunciou o Evangelho da salvação, mas foi rejeitado, julgado injustamente e condenado à morte. Mas esse era o plano soberano de Deus para Jesus. Jesus precisava morrer para que a gente hoje estivesse aqui. Jesus morreu para que o amor dele, de fato, alcançasse a mim e a você, pecador, condenado à morte. Jesus abriu mão de parte dos seus atributos e se fez como um de nós. E foi rejeitado, julgado e condenado à morte para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E aguardássemos agora como servos, como crentes no Senhor Jesus, o dia em que o nosso Senhor e Salvador vai voltar para nos buscar. Ele morreu para alcançar a nossa vida, o nosso coração, para que alcançássemos outros. Ele morre para que aquele que crê desfrute da verdadeira comunhão com Deus. E essa é a comunhão que eu e você devemos desejar, buscar intensamente
e zelar por ela. Amém, irmãos? Eu queria chamar o pastor Elcio aqui à frente, que vai dar continuidade a essa mensagem agora, nos ministrando a ceia do Senhor. Crente bom também morre. Jesus não morreu? O pessoal lá dos dias de Jesus devia ter falado, né, menino, aquele menino que eu vi crescer, o filho de Maria, tadinho, tão novo. Louvado seja Deus, porque o Filho de Deus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que tivéssemos perdão de pecados e vida eterna. Vamos celebrar a ceia do Senhor dentro desse contexto. Somente a profunda comunhão com Deus nos permite celebrar a ceia do Senhor, compreendendo tudo o que ela significa. Vamos ficar de pé. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versos do 23 ao 30. Queria pedir que as pessoas que vão me auxiliar aqui, por favor, na distribuição do pão e do cálice, viessem para cá. Por favor. Não lembro da lista. Dil, Leandro, Gerson, Jean, pastor Átila. Por favor, pode ir preparando. Alcione também. Alcione vem? Não. Verdade. A palavra do Senhor diz assim, versos 23 ao 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Irmãos, com essa exortação, o apóstolo Paulo lembra aos crentes de Corinto que crente bom também morre. Morreu o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, para que pudéssemos ter a certeza do perdão de pecados, que pudéssemos compreender que essa mesa representa algo muito especial para nós, o fato de Deus não ter poupado o seu Filho, como não poupou Estevão, que nos deu um exemplo tremendo de perseverança em tudo aquilo que ele cria. Certamente ele não disse aquelas frases durante aquele processo de aflição física com um sorriso nos lábios. Estou tomando pedradas, aleluia. Ou pedrada na cara agora, olha que beleza. Certamente ele não falou isso. Estavam doendo as pedradas. Mas a comunhão com o Senhor era tão íntima que eu tenho total convicção que Deus o capacitou para cada uma daquelas pedradas, a ponto de o seu rosto brilhar a glória do Senhor. Aqui celebramos com essa mesa o fato de que
Deus cumpriu a sua justiça. Deus cumpriu a lei. Toda a penalidade que deveria vir sobre mim e você pelo nosso pecado foi tudo sobre Jesus. Morreu injustamente. Foi um tribunal covarde. Foi um tribunal altamente injusto. E toda a culpa do meu pecado, toda a penalidade que deveria vir para mim, foi sobre Jesus. Garoto novo, 33 anos. Morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Ressuscitou dentre os mortos, nos dando segurança de que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Amém? Então nós precisamos participar dessa mesa entendendo isto. Precisamos entender ou crer que temos uma profunda comunhão com o Senhor, para poder entender o motivo dessa mesa, o propósito dessa mesa. Não tem nada de místico aqui. O pão continua pão e o cálice continua suco de uva. Não vai se tornar carne algum pedaço da coxa de Jesus ou o sangue de Jesus aí nos cálices. Mas sem dúvida alguma vai lembrar que este pão vai lembrar que o corpo de Cristo foi imolado lá na cruz pelo meu pecado. Este cálice vai lembrar que o sangue de Jesus foi derramado pelo meu e pelo teu pecado. Então participar dessa mesa sem compreender isso é tratá-la como uma coisa qualquer. É tratá-la como apenas um rito religioso. Se você não crer, não tiver uma profunda comunhão com o Senhor, não será a participação dessa mesa que vai mudar qualquer coisa na tua vida. Se você não vier a esta mesa com o teu coração quebrantado diante do Senhor, crendo que você é pecador, mas Deus, sabendo da nossa condição, da nossa incapacidade de resolver o nosso grave problema de pecado, que gerava uma culpa eterna, se nós viermos para essa mesa com este entendimento, aí nós temos direito a participar dela. Caso contrário, eu peço a você que você não participe. Porque a Bíblia diz que você será réu do corpo e do sangue de Cristo. Mas se você está em profunda comunhão com Deus, entende que você é pecador, mas que Cristo morreu na cruz pelo teu pecado, você tem parte nessa mesa. Amém? Vamos orar. E depois disso, se você entender que não deve participar desta mesa hoje, quiser depois vir conversar comigo sobre isso, sobre a sua vida cristã, talvez para que nós juntos possamos identificar o que falta para que você possa ter parte nessa mesa, venha e me procure. Mas se você entende aí no seu coração que não deve participar dessa mesa, não faça. Oremos. Senhor, muito obrigado. Eu louvo ao Senhor pela tua imensa bondade, pela tua graça salvadora, pelo teu amor inexplicável, que entregou Jesus por nós pecadores. O Senhor entregou Jesus como o teu cordeiro, o filho sem pecado, aquele jovem de 33 anos. Ele foi entregue na cruz como um culpado qualquer, para que a minha culpa fosse removida, para que a punição que deveria vir sobre mim fosse toda sobre ele. O Senhor entregou o teu cordeiro. Ó Deus querido, muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado, ó Pai Santo, pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça salvadora. Louvado seja o nome do Senhor, por Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, para que tivéssemos perdão de pecados e vida eterna. Muito obrigado. Aceita, ó Pai, a nossa gratidão.